Olá, tudo bem? Sou o professor Nelber. Esse vídeo é mais um vídeo da série de estudos que estamos fazendo a respeito deste precioso livro, A Grand History, An Invitation to Christian Professors, que traz reflexões a respeito da vocação acadêmica, da vocação cristã na academia, ou da vocação dos acadêmicos cristãos. E hoje nós vamos estar falando do capítulo 1. No vídeo passado nós falamos a respeito da introdução, falamos a respeito do propósito do livro, do público-alvo e dos autores, né? E agora, hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 1, que trata do que é a grande história, do que é essa história grandiosa que falamos na introdução e como ela se relaciona com as nossas próprias histórias, com a história de cada um de nós. E aí nós vamos trazer algumas reflexões, aplicação para a vida pessoal, certo? Então vamos começar. Então, capítulo 1, como já falei no vídeo anterior, nós vamos trazer só algumas das principais ideias para nós discutirmos depois em grupo, né? Se nós tivermos oportunidade, se outros assistirem esse vídeo que não tiveram a oportunidade de participar dos nossos pequenos grupos, mas nós aconselhamos que adquiram o livro, leiam o livro, já que nós vamos aqui apenas destacar as ideias principais, mas é um livro muito gostoso e muito cheio de riquezas que infelizmente não dá para a gente tratar de tudo aqui. E se possível, reúna-se com outros para estudar também esse livro maravilhoso. Então, a primeira coisa que eu queria trazer, que os autores colocam, é essa reflexão de que a vida ela é maior do que nós mesmos. A nossa vida é apenas uma parte de uma história bem maior, né? Então, me parece que talvez pelo nosso próprio instinto de sobrevivência, parece que nós pensamos demais em nós mesmos, nós passamos a maior parte do tempo da nossa ocupação mental, da nossa atividade mental, pensando em nós mesmos, em como resolver nossos problemas, em como correr atrás dos nossos propósitos pessoais, dos nossos sonhos, que costumam ser mais do que aquilo que a gente realmente precisa, mas então a gente às vezes não para perceber que a nossa história é algo tão pequeno, né, tão insignificante diante do que é a história de todo o mundo, de todo esse universo, mesmo se nós pensarmos o pequeno mundo à nossa volta, né? Então, a nossa vida, a vida como toda, ela é bem maior do que a nossa própria vida, do que nós mesmos. E o autor, o Rick Hoff, ele coloca inclusive que ele teve uma experiência no Grand Canyon, quando ele chegou ali e viu aquela imensidão do Grand Canyon, ele refletiu muito sobre isso, né? Poxa, minha vida é tão pequena, né? É tão pouca coisa diante da grandeza de Deus. Ele estava apenas olhando para uma cratera gigante, né? O Grand Canyon, mas essa sensação de pequeneza, quando ele se defronta com algo maravilhoso da natureza, fez com que ele se deslumbrasse com aquilo e ao mesmo tempo tirasse a atenção, o foco de si mesmo, da sua própria vida, e parasse para pensar sobre a grandiosidade do mundo, da existência e da criação da obra de Deus, né? E então, a mais grandiosa história que se inicia antes mesmo da criação do mundo e de qualquer coisa que exista é aquela sumarizada como criação, queda, redenção e restauração, que é a mais grandiosa história, a história de Deus com esse mundo, a relação de Deus com este mundo, que mesmo a história da criação, queda, redenção e restauração que nós conhecemos, ainda é apenas um pedacinho de toda a história do universo que nosso Deus criou, né? Isso diz respeito apenas à relação de Deus com o nosso mundo, né, caído, né, em especial com a humanidade, e claro, com a criação que de uma forma ou de outra foi também afetada pela queda do homem. Espera também, como diz a palavra, sua redenção, sua restauração no tempo da consumação de todas as coisas, no tempo da restauração de todas as coisas, né? Então, a nossa vida, nós não podemos, nós como cristãos,
Não podemos perder isso de vista. Que a nossa vida é apenas um pontinho nessa história cósmica, nessa história do cosmos, de Deus, essa história tão maravilhosa de um Deus criador, como eu costumo dizer, o Deus pródigo, que criou o mundo e entra nele para restaurá-lo, né? Restaurar o mundo caído. Então, nossa vida, e tem duas questões importantes aí. Primeiro, a nossa vida é apenas um pontinho nessa história, essa grandiosa história, né? Essa mais grandiosa história que existe. Mas além disso também, ela não está desconectada da própria história de redenção, né? Da redenção. Uma vez que nós somos seguidores de Cristo, uma vez que nós compreendemos que em Cristo está a vida, que em Cristo está a salvação, que em Cristo está a redenção, uma vez que nós dedicamos a nossa vida a Ele como servos e o tomamos como Senhor de nossa vida, proprietário de nossa vida não está desconectada da história da redenção do mundo. Mas ela faz parte e parte ativa dessa história. Então nós não deveríamos viver a nossa vida de forma independente dessa história maior de Deus para o mundo. Nós deveríamos viver a nossa vida sob a perspectiva de que ela faz parte dessa história redentora da humanidade. Certo? Então, essa é a perspectiva vocacional da própria vida, né? Então, a perspectiva missional, que eu entendo que é algo essencial, necessário, faz parte da vida, do caráter e da mente de Cristo em nós, né? Da vida e do caráter do cristão, né? E da vida de Cristo em nós, da mente de Cristo em nós, né? Então, aí os autores colocam uma coisa muito interessante, que é essa grandiosa história, essa mais grandiosa história de todas, ela vai continuar mesmo quando nossa história aqui nesse mundo acabar. Então, isto é, por mais que nós vivamos, ainda que nós venhamos a nos tornar, sei lá, centenários, mas a nossa vida neste mundo em algum momento vai acabar. Nós, como cristãos, compreendemos que esperamos, aguardamos a bendita restauração de todas as coisas e a restauração também da nossa própria vida, do nosso corpo, né, para vivermos eternamente com o Senhor e estado de glória eterna, uma vida que não mais acabará, né? Nós temos essa esperança. Mas essa nossa vida que nós vivemos nesse mundo, ela é muito pequena. Se nós olharmos para a linha da história do mundo, ela é um pontinho realmente muito pequeno para nós nos apegarmos tanto a ela e para nós vivermos essa vida nesse mundo como se só existisse essa vida, como se nossa história acabasse aqui. E se nós colocamos nossa expectativa, nossa perspectiva, nossa atenção apenas nessa vida, apenas na vida que vivemos aqui, então nós estaremos desconectados dessa história mais grandiosa e perderemos muito do significado, do propósito e da própria beleza da vida que temos aqui, que deve ser compreendida como um dom, como um presente de Deus também. Mesmo esse tempo sofrido, mesmo essa vida que é efêmera, ela deve ser compreendida como um dom de Deus, precioso, e que nós devemos valorizar e vivê-la da melhor forma. E vivê-la da melhor forma é vivê-la conectada com a história mais grandiosa de todas, que é a história de Deus, da redenção deste mundo, a história da criação, queda, redenção, restauração de todas as coisas. Ao mesmo tempo, precisamos ter a serenidade, a humildade de lembrar que a nossa vida neste mundo vai passar e essa história vai continuar. Nossa vida neste mundo vai acabar. Temos uma promessa de vida eterna, mas nossa vida neste mundo vai acabar, vai passar. Todas as obras, todos os nossos esforços, tudo que nós construímos nesse mundo vai perecer. Mas a história do Senhor, essa grandiosa história, ela vai continuar. E eu acho que é importante destacar isso, como os autores colocam também no livro, porque, como já foi falado, nossa vida, nosso mundo acadêmico,
tem a tendência de nos fazer pensar e viver em função de nós mesmos, da nossa história acadêmica, muitas vezes, infelizmente, só da nossa história acadêmica. E devemos lembrar que tudo isso vai passar. Então, mas a grandiosa história do Senhor vai permanecer para sempre. E aí é essa história mais grandiosa de todas, a maior de todas as histórias, que deve moldar a nossa vida e dar a ela significado. É nela que nossas ações, nossos projetos, nossos propósitos ganham significado. E quaisquer projetos, propósitos, quaisquer intenções que não forem moldados nessa história mais grandiosa vão ter um significado muito pequeno. E aí eles fazem essa reflexão, como deveria ser, como deve ser a nossa história à luz dessa mais grandiosa história. Fica aí para cada um de nós refletir, pensar um pouquinho, como deve ser a nossa história, a história da nossa vida como um todo, mas mais particularmente aqui, para a nossa aplicação, nossa vida acadêmica, nossa vida profissional, como é que ela deve ser à luz dessa história muito mais grandiosa. Se nós pensarmos, como disse o Senhor Jesus mesmo, nossa vida é mais que o pão, é pelo que nós trabalhamos. Né? Então, nossa vida, posso dizer que é mais do que o nosso trabalho. Mas não só isso. Mesmo toda a nossa vida, ela é muito mais do que apenas os nossos interesses pessoais, né? Mesmo que eles sejam os mais honrosos, mesmo que eles sejam os mais honestos de todos, mas nossos interesses pessoais, eles são apenas, ainda assim, uma fraçãozinha muito pequena da nossa vida, né? Certo? Então, os autores eles trazem uma reflexão em cima dessa passagem da palavra, né? Efésios 2, 10, que diz que nós somos feitura sua, preparados, criados em Cristo, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Somos feitura sua, né? A exegese desse texto é muito rica, mas a gente pegando o vocábulo feitura, ou obra das suas mãos, obra das mãos do Senhor, esse vocábulo ele vai ter um significado riquíssimo, que não é simplesmente obra, não é simplesmente uma obra, uma manufatura, é mais que isso. É você trabalhar em algo para dar valor àquilo ali. É como se eu pegasse, por exemplo, uma madeira e forjasse com ela um baú, por exemplo, ou pegar algum material que existe ali, mas atribuir a ele um valor maior, um significado maior, uma utilidade maior. Então, o vocábulozinho lá, que é traduzido por feitura, ele dá a ideia de atribuir significado e propósito a uma coisa também. Então, Deus, né, Efésios 2:10 diz que nós somos feitura do Senhor, ou seja, Deus nos fez para nos dar um significado e um propósito. Deus nos fez para sermos úteis aos seus desígnios, aos seus propósitos também. Deus não nos fez apenas, a gente costuma dizer assim, Deus nos fez para a sua glória. É verdade, mas isso significa muita coisa, né? Deus não nos fez apenas para nos salvar e na eternidade nós glorificarmos a Ele. Deus nos fez para, através da nossa vida, nós o glorificarmos. E isso significa tudo na nossa vida, incluindo a nossa vida profissional, nossa carreira acadêmica, né? E aí o texto ainda fala que Deus preparou boas obras de antemão para que andássemos nelas. E do mesmo modo, fazendo uma exegesezinha simples aí desse texto, essas boas obras dá a mesma ideia de que não é simplesmente coisas para fazer, mas é coisas para dar significado, para dar utilidade.
Então Deus nos criou para dar significado, utilidade, tornar o mundo à nossa volta útil para os propósitos de Deus, útil para as intenções do Senhor. E isso, a gente não deve espiritualizar a questão como se fosse simplesmente no sentido de pregar para as pessoas serem salvas. Isso, claro, que é o principal. E não, né, quando falo pregar, não só com palavras, com atos, com gestos, com cuidado, com amor. Mas o que eu quero dizer é, novamente, aquilo que a gente falou no primeiro vídeo, a questão do mandato cultural também. É trabalhar para a restauração de todas as coisas. A restauração da cultura, a restauração e a valorização daquilo que é belo, a restauração dos relacionamentos, a restauração do significado mesmo de tudo. Isso é uma ressignificação de todas as coisas. Então, quando o texto fala que Deus preparou boas obras de antemão, ele está falando justamente isso, que Deus nos dá oportunidades, as quais ele já conheceu desde antes da criação do mundo, né? Ele nos dá oportunidades de redimir, de participar com ele da restauração de todas as coisas. E essas são as boas obras que ele proveu para nós vivermos desde antes de nós nascermos, né? Então, Deus preparou boas obras para nós andarmos nelas. E eu costumo pensar onde estão essas boas obras, né? O mundo está repleto delas. O mundo está repleto, vou falar de oportunidades para nós exercermos esse mandato cultural, de nós exercermos a nossa vocação em Cristo. E isso inclui nossa vida profissional, nosso trabalho, nossa vida acadêmica. E aí ele perguntou onde estão as oportunidades que Deus lhe deu para você viver essas boas obras. Essas oportunidades estão no exercício da sua vocação como professor, como acadêmico, estão na sua pesquisa, no modo como você pesquisa, estão no modo como você ensina, estão no cafezinho, na sala ali do cafezinho também, no seu relacionamento com seus colegas. Essas oportunidades estão mais presentes talvez do que o que você perceba. E o quanto você vai discerni-las vai depender do quanto você anda com Deus também. Vai depender do quanto você deseja viver essas obras que Deus tem para você viver. E aí os autores eles colocam: você foi criado e preparado para essas boas obras. E elas foram preparadas para você. Você foi preparado para elas e elas foram preparadas para você. Seu trabalho, o lugar, né, o seu lugar de trabalho também, as pessoas que estão ali, eles foram dados a você, né, como um presente. Você já pensou isso? Você já pensou sobre essa perspectiva? Que tanto o seu trabalho como as pessoas que estão ali, como também as oportunidades que você teve para desenvolver seus dons, seus talentos, ou adquirir novos dons, novos talentos, né? Para desenvolver sua expertise, seu conhecimento, sua própria cognição. Tudo isso são presentes, são dons que Deus deu. E eu falei de relacionamentos, inclusive, né? As pessoas do seu trabalho são presentes que Deus lhe deu. Por que são presentes? Porque, olha só, são oportunidades para você vivenciar as boas obras que Deus lhe deu. E não existe nada melhor nesse mundo do que alegrar-se nas obras de Deus. Nada melhor nesse mundo do que alegrar-se nas obras de Deus, né? Que é aquilo que dá alegria, prazer e significado à nossa vida. E que são essas boas obras, são essas oportunidades que Deus nos dá, que conectam a nossa pequena historiazinha nessa história tão grandiosa que é a história de Deus no mundo. Então, pense dessa forma, pense o seu trabalho, a sua vocação, sua vida acadêmica como um presente de Deus.
presente de Deus que você tem que fazer o melhor com ele. E professores e acadêmicos cristãos são privilegiados por receberem de Deus um campo missionário tão estratégico que é a universidade. Então, pense comigo que você é um percentual, se nós pensarmos em termos de Brasil, nós somos um percentual tão pequenininho. Nos Estados Unidos, o pessoal do Fact Commons fez um levantamento, alguma coisa de 6% da população, alguma coisa desse tipo, 0,6%, perdão, da população seriam professores universitários. E aqui nós não temos esse dado, mas talvez seja um percentual menor ainda, visto que eles têm muito mais universidades do que nós, creio que muito mais estudantes também, então. Mas pense que o fato de você estar na universidade, ele já é um privilégio. Falando mesmo do ponto de vista humano, isso já é um grande privilégio. Você faz parte de um grupo muito seleto de pessoas. Se nós pensarmos como professores cristãos, isso nos faz um grupo ainda mais seleto. E falando de professores, mas pode pensar como estudante de pós-graduação também, funcionários, técnicos administrativos, né? Mas com certeza você faz parte como um cristão acadêmico. Você faz parte de um grupo muito seleto de pessoas. Isso é um grande privilégio. Um grande privilégio porque, primeiro, que ser um cristão é um grande privilégio. Segundo, que estar na universidade é um grande privilégio. Então, um grande privilégio, né, digamos, se nós pensarmos em termos de estatística, seria uma probabilidade muito pequena, multiplicada por outra muito pequena, né? Então é um privilégio muito grande. E se nós pensarmos em termos de missões, a universidade, por motivos que já foi falado, né, quando nós falamos na introdução, é um lugar estratégico. Como diz Charles Malik, do Líbano, o pessoal da CRU já é muito familiarizado com essa frase, mas ele diz que a universidade é uma alavanca com a qual a gente pode mover o mundo. Se a gente mover a universidade, a gente move o mundo inteiro. Charles Malik foi também secretário da ONU, né, secretário-geral da ONU, foi um dos autores, um dos idealizadores da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, professor universitário também, e fez coisas significativas pelo mundo, né? E a universidade foi palco para isso também. Como nós vemos repetidas vezes, homens e mulheres de Deus que aproveitam essa posição estratégica nesse campo missionário, que é a universidade, para transformar a realidade e o mundo. Então, seja grato a Deus. Você pode até, nesse mesmo momento, agradecer a Deus por isso. E apegar-se a isso e amar essa ideia ao ponto de ter o coração aquecido o suficiente, motivado o suficiente para tocar a sua vida à luz dessa grandiosa história de Deus, nesse lugar tão maravilhoso, tão especial que Deus lhe colocou, que é a universidade. E olha só como isso é algo muito forte. Olha a influência desse lugar que é a universidade sobre a sociedade, sobre o mundo. Se você pensar sobre seus próprios filhos, netos, os professores deles, se você pensar a maior parte, talvez, dos homens de negócios, das autoridades e dos profissionais na sociedade, passaram pela universidade. E mesmo os que não passaram, de um modo ou de outro, acabam sendo influenciados por eles, por ela também. Então, a sociedade, as pessoas da sociedade, de um modo direto ou indireto, acabam sendo moldados pelas nossas universidades. A universidade que você trabalha tem uma influência tremenda sobre a vida das pessoas, e pessoas que vão, a maioria delas, a esmagadora maioria delas, vai assumir uma posição, uma postura de liderança em algum setor da sociedade, de alguma forma. Além disso, das universidades, a gente já falou isso na introdução,
que saem as soluções para a maioria das grandes crises e desafios sociais. Se nós pensarmos mesmo hoje, nesses tempos de pandemia, coronavírus, as grandes pesquisas, as grandes soluções têm sido realizadas aonde? Dentro das universidades, institutos de pesquisa. Quando eu falo universidade, a gente pode pensar esse mundo acadêmico, que inclui institutos de pesquisa e vários tipos de instituições. Então, e são também os pesquisadores, os professores, de modo geral, universitários, são os acadêmicos que vão estabelecer também aquilo que a gente chama de o clima cultural da sociedade e a relação com o Evangelho. Então pense, qual foi a filosofia, qual foi o sistema de pensamento que não saiu do meio acadêmico? Quando eu falo a filosofia, o sistema de pensamento, a ideia que transformou, que influenciou a sociedade de alguma forma, que não saiu de algum modo do ambiente acadêmico. Então são os pensadores do mundo acadêmico que vão influenciar o pensamento da sociedade como um todo. Mesmo que as pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, a maior parte da população, não tenha conhecimento desses sistemas de pensamento, filosofias que saem do ambiente acadêmico, mas eles acabam, de um modo ou de outro, vivendo muita coisa conforme esses pensamentos, conforme essas correntes de pensamento, conforme essas ideias que saem do meio acadêmico. E essas ideias incluem também a própria relação do mundo acadêmico com o Evangelho. Então, olha como a universidade ela é estratégica, em todos os sentidos, né? Todos os sentidos, para a sociedade, para o mundo, e é também para a construção do reino de Deus. Então Deus nos colocou, talvez, no espaço mais estratégico para as missões, para a construção do reino de Deus no mundo. E olha só que pensamento maravilhoso. Que impacto causaria ao mundo se cada estudante, em cada universidade, tivesse a oportunidade, ao menos uma vez, de estudar com um professor que verdadeiramente seguisse a Cristo? E quando eu coloco, os autores colocam um professor que verdadeiramente seguisse a Cristo, é mais que um cristão, alguém que crê em Jesus. Mas é alguém que compreende que a sua vida está em missão, compreende o seu papel dentro dessa construção do reino de Deus no mundo, compreende a sua história dentro dessa grandiosa história de Deus no mundo e exerce a sua carreira acadêmica como uma vocação. Ele compreende a sua carreira acadêmica como uma vocação. Então esse professor que verdadeiramente segue a Cristo, ele não olha para os colegas dele como simplesmente colegas de trabalho, mas ele enxerga como pessoas, habitantes de um mundo quebrado, que precisam de restauração, que precisam de socorro, que precisam de assistência. Ele não entra numa sala de aula e olha para os alunos como um bando de problemas, né? Pessoas que lhe causam um monte de problemas, ou mesmo também não olha com indiferença, como se estivesse ali apenas para vender o seu produto, é o conhecimento, mas ele vê como uma plateia de pessoas que cada uma delas vive a sua própria história, e talvez a maioria delas com histórias desconectadas dessa grandiosa história, a maior de todas as histórias, e isso fazendo com que elas sejam histórias de pessoas quebradas, pessoas despedaçadas, e ele entra ali na sala olhando para aquele grupo de pessoas como alguém que ele amaria muito, que ele gostaria muito que Deus o usasse para restaurar, ou pelo menos contribuir
dar uma pequena contribuição para a restauração daquelas pessoas, para conectar suas histórias à grandiosa história de Deus. Então, se cada estudante no mundo tivesse a oportunidade de estudar com pelo menos um professor que fosse um verdadeiro seguidor de Cristo, que impacto isso teria sobre o mundo? Nós falamos no primeiro vídeo, sobre a escassez de referências. Nós falamos que a universidade, um dos grandes problemas da universidade é a escassez de referências. Então, um professor, um acadêmico, cristão, que verdadeiramente siga Cristo, que ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que vive uma vida conectada com a história da redenção, ele tem todas as ferramentas necessárias, tem todo o aparato necessário para ser uma dessas referências da qual o mundo acadêmico tanto carece. Então, qual seria o impacto que as referências produziriam em cada um desses estudantes? Quantos deles não viriam a querer copiar esse exemplo? Quantos deles não viriam a também conectar sua história à história da redenção, da construção do reino de Deus no mundo, e levaria isso para a sua vida profissional ou para a sua vida pessoal, sobretudo? Como isso se refletiria na sociedade, em todas as áreas da sociedade? Que impacto isso causaria ao mundo? Então, viver uma vida à luz da história mais grandiosa de todas é uma vida de busca por esses preciosos tesouros. Que preciosos tesouros são esses? Aquelas obras que Deus nos deu para viver. Que de antemão, isso aí para mim, isso é muito maravilhoso, pensar que Deus criou de antemão. Ou seja, isso significa que se nós tivermos um propósito sincero, tivermos no coração esse desejo sincero de vivermos a vontade de Deus para nós vamos ter muitas oportunidades, todos os dias, em todos os lugares, de viver essas obras maravilhosas que Deus preparou de antemão para nós. Porque elas estão prontas lá, elas estão esperando por nós para nós vivermos. Elas estão esperando por nós para nós as experimentarmos. E que maravilha é viver uma vida com experiências de obediência e sujeição ao Senhor, de servir como uma pequena extensão da vida de Cristo nesse mundo, Como isso é rico, Por isso, os autores colocam como tesouros, Então, uma vida conectada à história mais grandiosa é uma busca por esses preciosos tesouros. Isso significa que no dia a dia nós estamos sempre desejosos e diante de Deus buscando discernir essas oportunidades. E à luz dessa história mais grandiosa, tudo aquilo que nós temos, dons, vocações, relacionamentos, ganham um significado todo especial. Na verdade, é a única forma de viver para ter real significado em nossa vida. E olha que pergunta forte para nós acadêmicos. Serão suas publicações seu maior legado? Será seu currículo vitae, seu currículo lattes, a principal história para a sua vida contar? Já foi falado aqui que ter uma vida de excelência, inclusive uma vida acadêmica de excelência, é também uma forma de glorificar a Deus, de glorificar a Cristo, desde que nós saibamos atribuir a quem é de direito aquilo. E ter uma vida acadêmica de sucesso abre também portas incríveis, possibilidades incríveis
para levar o reino de Deus, através da nossa própria vida, a muitas pessoas que seriam inacessíveis de outra forma. Há muitos espaços, e isso também significa experiências, significa a abertura de possibilidades maravilhosas para servir o mundo também. Um acadêmico com larga experiência, com muito sucesso na sua vida acadêmica, ele vai ter mais ferramentas ainda para servir ao mundo. Então, reforço que não é errado nós sermos acadêmicos de sucesso. A questão é se ela será o nosso maior legado. Nosso trabalho científico, nosso trabalho acadêmico é um legado importante, importantíssimo, que Deus ama, valoriza também, que nós devemos prezar e por eles agradecer ao Senhor. Mas serão eles nosso maior legado? E os autores eles colocam que se sim, então em 20 anos ele possivelmente não vai mais existir. Visto que 20 anos, quando a gente fala de publicações acadêmicas, é um tempo muito longo, né? Poucas obras vão resistir a mais que isso, né? Mas isso é apenas uma forma de colocar a questão. Mas por maior que sejam nossas contribuições, que são importantes sim, através de nossas publicações de trabalho acadêmico, mas elas são perecíveis também. Agora, existem obras que Deus nos dá que são obras eternas, que vão durar para toda a vida. Até mesmo essas obras acadêmicas, elas podem ser revestidas de algo que é eterno. Nosso propósito de servir ao mundo, nosso propósito de servir a Deus, de servir a humanidade também, nosso próximo, através daquilo que Deus nos deu, que é o conhecimento, a capacidade intelectual, a formação. Se nós o fazemos com o propósito de servir, então nós estaremos revestindo esse nosso trabalho acadêmico de um valor eterno também. Mas falarmos apenas do trabalho acadêmico por si só, se nós o fazemos tendo em vista a construção do nosso nome, da nossa história, devemos ter em mente que esse legado ele não vai resistir ao tempo. E olha, essa história, esse testemunho que a Heather, um dos coautores, né, ela conta que ela teve um conflito com relação à própria carreira dela, com relação à própria vida acadêmica dela. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, a ajudou a começar a enxergar a vida acadêmica dela como um presente de Deus também, como um dom de Deus, como uma vocação. E quando ela começou a enxergar dessa forma, e ela começou a ver a universidade, o ensino dela, a pesquisa dela, como coisas sagradas. Então, ela diz que a sala de aula dela, inclusive, passou a ser um lugar santo. Isso é forte, pode soar meio exagerado, mas no contexto de que ela fala, a gente entende que ela está falando sobre santo porque foi algo que foi dado por Deus. Então, é santo porque foi dado por Deus, porque é divino. E as obras que Deus nos deu para vivenciar são sagradas. E elas estão ali, naquele lugar, naquela sala de aula, no gabinete, nos corredores, na sala do cafezinho, no campo de futebol, não sei, onde você estiver com pessoas que são alvo do amor de Deus, então ali é um lugar santo. E aí, uma outra frase, um outro texto, tem uma mensagem muito profunda para mim. E
muito motivadora. Deus nos convida para vivermos nossa vida acadêmica para Ele, não para nós, né? Quando nós falamos que o convite é vivermos a nossa vida para outra pessoa, né? Com triunfo e significado, fazendo dessa história eternamente relevante, eternamente satisfatória para a alma e eternamente gloriosa de levar a esperança de Jesus Cristo ao mundo. Novamente eu digo e repito, levar a esperança de Jesus Cristo ao mundo com sua mensagem, seu evangelho, mas também com práticas redentoras, com significado, né? Ressignificando todas as coisas. Então, viver essa vida, Deus nos convida para viver essa vida, tendo a certeza de que ela vai ser relevante, satisfatória e gloriosa. Só que isso com valor eterno, né? Com valor eterno. Isso em contraste com o que foi falado agora há pouco, nosso legado pode ser um legado de 2 anos, 5 anos, de 20 anos, 50, alguns poucos, talvez de 100 ou 200 anos, como alguns dos pais da ciência moderna, né? Mas de qualquer forma são histórias que vão passar, né? Mas o convite que o Senhor nos faz é para vivermos essa história que é eterna. Trazermos para o nosso mundo passageiro, para a nossa vida efêmera, um significado e um revestimento de eternidade, de valores eternos. Esse convite, para mim, é o mais precioso que pode existir, né? Eu sou engenheiro, trabalho com geração de energia. Ficaria muito feliz, claro, se fosse convidado para participar do projeto, o maior projeto de geração de energia que existe, a construção e desenvolvimento do reator de plasma, que promete nas próximas décadas suprir, daqui a algumas décadas, né, a demanda de energia de todo mundo. Mas isso não daria para se comparar nem de longe com esse convite maravilhoso que o Senhor nos faz. Então, pense no que seria o convite mais importante para você na sua carreira acadêmica. Ele seria comparável com isso? Com esse convite que Deus nos faz? De vivermos a nossa pequena história conectada a essa história eternamente relevante, eternamente satisfatória para a alma e eternamente gloriosa. De levar a esperança de Jesus Cristo ao mundo. E aí a gente fecha com esse verso, lá em Gálatas 2:20, e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a única vida que realmente importa, né? A vida de alegria e de gratidão. Se fosse uma vida sofrida, ainda valia muito a pena viver como gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós. Mas é tão maravilhoso que Deus ele nos convida a agradecê-lo, vivendo uma vida que nos traz mais alegria ainda. Ou seja, no final das contas, é só Ele que nos dá. A gente só recebe, Ele só nos dá, né? Ele é quem nos abençoa, Ele que é a fonte, né, de toda alegria. E como eu disse, ainda que fosse para sofrer, em gratidão a Ele valia a pena. Mas mesmo o sofrimento, Deus nos dá como um presente no qual nós podemos nos alegrar, como a gente vê nas Escrituras, como a gente vê na vida dos homens e mulheres de Deus, né, ao longo da história, dos mártires. Mesmo o sofrimento acaba sendo uma grande oportunidade de desfrutar a alegria no Senhor, né? Então, e aí a gente vai entrar agora, vamos entrar numa sequência de perguntas que são para a nossa reflexão pessoal
são ideais para trabalhar em grupos, em grupos de estudo desse livro. Se você não tiver a oportunidade de participar de um grupo de estudos, então eu lhe convido a refletir em seus momentos com Deus, né, sobre essas questões, e acredito que vão ser uma bênção para você. Então, todo fim de capítulo neste livro, os autores eles trazem algumas perguntas para reflexão, para amadurecer essas ideias e nos ajudar a pensar em aplicações para a nossa própria vida, né? Então, a primeira delas está aí. Você já experimentou um momento em que pode perceber sua pequeneza diante de um mundo tão grande? Semelhante à história do Grand Canyon, que o Rick Howe narra. Que impacto isso teve sobre você? Que outras experiências você já teve que lhe mostram que a história não diz respeito, em última instância, a você mesmo? Então você pode até dar uma pausa aí no vídeo e pensar um pouquinho a respeito. Se estiver num grupo, né, vocês podem compartilhar suas experiências. Segunda questão para reflexão: considerando o mundo pelas lentes da grandiosa história de Deus, o que parece apontar para os seus 4 capítulos: criação, queda, redenção e restauração? Em outras palavras, você olhando para o mundo, para a realidade à sua volta, como é que você consegue discernir marcas que apontem para a criação de Deus, para a queda do homem, para a redenção e para a restauração, a promessa da restauração de todas as coisas? De que forma compreende que a vida de um acadêmico deveria mudar se este começar a viver para essa história mais grandiosa de Deus? Como mudaria a vida de um acadêmico se ele começasse a viver a vida dele nessa perspectiva, conectada à grande história de Deus? O que mudaria em suas práticas? O que mudaria em seus propósitos? O que mudaria em seus planos, em suas ações e, sobretudo, em seus relacionamentos? Desapontamento, desencorajamento e derrota são partes comuns na maioria das jornadas acadêmicas. Eu até perguntaria em qual que não existe isso, né? Qual a carreira acadêmica em que você não sofreu algum tipo de derrota, algum tipo de desapontamento? Então, poderia compartilhar alguma experiência como estas que você teve em sua vida acadêmica? E o que uma visão sobre a história mais grandiosa poderia dizer sobre isso? Então, como viver sob essa perspectiva da história mais grandiosa pode influenciar no modo como você lida com isso? Uma outra forma de perguntar. E por último, neste momento em sua jornada acadêmica, como você diria que seu trabalho e vida se cruzam com a mais grandiosa história? Nesse momento da sua vida acadêmica, como é que está essa relação entre seu trabalho, sua vida e a mais grandiosa de todas as histórias, que é a história de Deus no mundo, a história da criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas em Cristo? Então, desse modo aí a gente finaliza esse nosso estudo no capítulo 1 desse livro tão maravilhoso, A Grand History, An Invitation to Christian Professors. Aqui estão os contatos do módulo 1, nosso movimento docente ligado à CRU Brasil. E se alguém quiser conhecer mais e divulgar, aí estão os contatos. E a gente aqui deixa o nosso abraço. Obrigado por sua
companhia virtual e obrigado pelo seu coração, pelo propósito que você tem cultivado de descobrir mais, de entender mais a vontade de Deus para a sua vida e como exercitar a sua vocação cristã na sua vida acadêmica também.